O cristão precisa deixar de responsabilizar os outros pela situação atual do Brasil. Além disso, cada um pode perguntar a si mesmo: o que posso fazer para concretizar a mudança que desejo? Então, como você, leitor, deve proceder antes das eleições? Tenha interesse pela política. Ela influencia concretamente a nossa vida. Salários, imposto, preços das mercadorias, dos serviços. É essencial para a transformação da sociedade, como educação, segurança, saúde, organização social. Escolha candidatos que têm boa índole. Isso nos desafia a pesquisar. Precisamos reconhecer que há candidatos honestos e competentes. É preciso procurar informações em fontes seguras sobre o candidato de sua preferência, sobre sua vida, sua atuação na sociedade, sua família, seu trabalho social, mas tome cuidado com as notícias falsas. Ainda alguns cuidados são necessários. Não merecem o seu voto os candidatos despreparados ou então os que se escondem por trás de interesses particulares de grupos incapazes de prestar metas claras de governo, de políticas públicas consistentes. Igualmente, os candidatos oportunistas que só aparecem em época de campanha ou que fazem promessas exageradas. Conheça o estatuto do partido do qual pensa votar. Se ele for contra a vida, contra a família, contra os princípios fundamentais da fé, não vote nele. Procure conhecer a história e o programa de governo dos seus candidatos. Informe-se, visite os portais que trazem informações seguras. Quem é o candidato ao cargo político? Eles não caem do céu. Tem pai, mãe, família, formação, vida profissional. Uma carreira coerente começa, em geral, com serviços bem prestados em etapas anteriores. Maus políticos mudam de opinião conforme a conveniência, negociam apoio em troca de cargos e não apresentam suas ideias e, ainda mais, atacam os outros. É oportuno se perguntar: qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Esse candidato está comprometido com quem? Que expectativa posso ter em relação a ele? Se é candidato à reeleição, o que eu sei sobre o seu mandato anterior? Quais os pontos positivos? O que ele publicou sobre a sua atuação? Tem uma história de promoção da justiça em favorecimento dos direitos de todos? Ele participou ou foi conveniente com escândalos e fraudes? E ainda mais, o que justifica a sua reeleição? Verifique se o seu candidato teve compromissos honrados com transparência. Os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados e pelo interesse em relação às necessidades da população. A transparência é fundamental. Compromisso com políticas públicas em favor de todos. O candidato deve estar comprometido com políticas públicas que defendam e promovam a dignidade da vida, a inclusão dos pobres, dos deficientes, dos idosos e dos jovens. O voto é a nossa melhor arma para alcançar isto. Promova o diálogo, a tolerância e o debate de ideias.